If you don't wanna see me, did a full 180. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filtros eletrônicos, ou mais especificamente filtros ativos também, né? Para esse caso eu vou recorrer a um livro do Cedra. Aqui, no capítulo 16, a gente começa a ver um pouco sobre filtro. Ele ensina aqui sobre filtros de segunda ordem e também ele dá uma breve introdução aí a filtro Chebyshev e Butterworth. Coisa que eu devo falar em outra videoaula. Mas hoje eu vou cuidar somente de filtros de segunda ordem baseados em circuito LRC. E aqui a gente vai entender o seguinte: um filtro de segunda ordem, ele vai ter, aqui no caso, um filtro eletrônico, ele vai ter uma característica de circuito RLC, mas a gente vai entender que a gente vai fazer um circuito RLC que vai se comportar como filtro, e ele pode ser filtro passa baixa, passa faixa, passa banda, passa alta. Porém, ele vai ter uma característica de basicamente o seguinte: ele vai ser um divisor de tensão em que a gente vai escolher uma dessas pernas para colocar a entrada. Aqui a gente tem um filtro do tipo, esse cara aqui, por exemplo, ele seria um circuito RLC sem estar alimentado, sem nenhuma alimentação. Todos os terminais dele estão no terra, e o terminal que seria a saída do circuito, né, da saída do filtro, seria esse terminal aqui em cima. O que acontece? Nós podemos utilizar tanto uma fonte corrente quanto uma fonte de tensão como entrada e aplicar nele, aplicar nesse circuito para que ele funcione como filtro. Por exemplo, no caso de uma fonte de tensão, né, se a gente for aplicar uma fonte de tensão aqui, um circuito, um sinal de tensão, o que vai acontecer? Se a gente levantar essa perninha do indutor, esse cara aqui vai se comportar como um passa baixo. Basicamente é o seguinte: o indutor ele vai funcionar como um circuito aberto para as frequências mais altas, com uma alta impedância para as frequências mais altas, vai deixar passar as frequências baixas, né? Se a gente trocar essas pernas, isso vai mudar também. Eu vou mostrar aqui mais para frente uma figura em que o que ele faz é o seguinte. Olha aqui, por exemplo, ó, ele considera que o filtro ele é na verdade um divisor de tensão. Só que esse divisor de tensão ele vai tratar as frequências de forma diferente. Então ele não vai ser o mesmo divisor de frequência para todas as frequências. Mesmo divisor de tensão, quer dizer, né, para todas as frequências. Ele vai ser um divisor de tensão aqui, por exemplo, um passa baixa. Se a gente levantar aqui, se a gente utilizar esse cara aqui como o Z1, né, o indutor. E na verdade o que a gente fez? A gente pegou aquele indutor, levantou a perninha dele e conectou na alimentação. A mesma coisa aqui pro caso da gente querer funcionar ele como passa alta. Se a gente levantar a perna do capacitor, o que ele vai fazer? Ele vai deixar passar altas frequências e limitar a passagem de frequências cada vez mais baixas. Para a frequência CC, por exemplo, ele vai ser um circuito aberto. E por aí vai. Esse aqui, por exemplo, é um passa-banda. E aqui tem outras características. Tem filtro NOT. Filtro NOT ele faz como se fosse um dente numa frequência específica, né? Aqui também tem filtro. Inclusive tem um filtro aqui que chama até passa tudo, né? Que ele faz somente uma defasagem. Bom, mas em se tratando de eletrônica, a gente não vai utilizar um dos componentes aqui, a gente não vai utilizar para fazer esse filtro, vai ser o indutor. Por quê? O indutor ele tem uma característica o seguinte: quando você faz um indutor, ele geralmente vai ter um entreferro. Então aqui a gente tem um entreferro, não, perdão, ele teria um núcleo ferromagnético, ele teria uma resistência também, e seria difícil você modelar esse cara, quer dizer, você conseguir projetar um indutor que responda da forma que você queira, porque pelo simples fato dele ter ferromagnético, ele ter um material de núcleo ferromagnético, possivelmente ele teria esterese, e a esterese poderia afetar o seu filtro. Mas eu não vou utilizar filtro, eu vou utilizar filtro de ar, então você vai ter que dar uma quantidade de voltas significativas, e isso vai aumentar a resistência do seu filtro, que pode descaracterizar o seu indutor. Então basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai fazer um elemento que se comporte como indutor, porém ele vai ser composto de componentes eletrônicos. Nesse caso a gente vai utilizar amplificador operacional, e nesse caso o filtro ele vai ter a gente vai recorrer a um circuito aqui que a gente chama de, ele chama aqui, né, chama inductor replacement, ou assim, substituição de indutor, né, utilizando um circuito que eles chamam de Antonier, né, indutor de Antonier. Basicamente a gente tem um indutor em que a gente tem o seguinte: a gente tem aqui um amplificador operacional, os dois aqui eles estão com como é que chama, o não inversor e o inversor conectados aqui a uma série aqui de resistores e um capacitor, e as saídas deles estão realimentando aqui em algumas partes específicas do circuito. Se você pegar esse circuito aqui e fizer a análise dele completa, coisa que a gente não vai fazer nessa aula, você chega à conclusão de que ele
ele se comporta como indutor, e nesse caso o indutor ele vai ser calculado, quer ver? Deixa eu só achar aqui, ele é calculado por essa fórmula aqui, ó, por essa fórmula aqui. A indutância seria a capacitância vezes a resistência 1, 2 e 3, 1, 2 e 5, dividido pela resistência R2. Essa resistência R6, esse circuito aqui, ó, em específico, quer dizer, a gente tem daqui para cá, ó, daqui para cá, a gente tem o indutor de Antonier, daqui para cá é outra parte do circuito, e isso aqui seria um filtro RLC desse tipo aqui, ó, com os pinos todos aterrados. E o que a proposta do circuito é fazer com que você levante uma das pernas, conecte a proposta do circuito é de que você levante uma das pernas, conecte ela num sinal que você quer filtrar, e dependendo da perna que você vai levantar, esse filtro vai ser de características de passa baixa, ou passa alta, ou passa banda, ou o que você escolher. A frequência de corte ela vai ser dada por ômega 0 vezes LC, L1 sobre raiz de L6, lembrando que essa é ômega 0 que está em radiano, então teria que dividir por 2π para corresponder à frequência em hertz, e o C6 aqui é a capacitância que está em paralelo, porque esses dois elementos aqui eles estão trocando energia. Os únicos elementos armazenadores de energia aqui, basicamente assim, se tratando que esse cara aqui a gente está imaginando que ele é um indutor, né? Seria o capacitor C6 e esse indutor aqui, L aqui, que a gente consegue calcular com esse valor. Então eles são armazenadores de energia. Se eles são armazenadores de energia, eles estão em paralelo e eles são de natureza diferente, um é capacitivo, outro é indutivo, eles vão ter uma frequência de corte que vai ser isso aqui. Um outro fator do filtro é o fator de qualidade dele, ou seja, quanto ao R6, que é esse resistor aqui, ó, que está em paralelo, ele vai determinar o quanto que esse filtro oscila muito ou oscila pouco, né? E basicamente isso aqui que é o fator de qualidade dele. Geralmente a gente escolhe um fator de qualidade de 0,7, uma coisa próxima disso, né? Na verdade é 1 sobre raiz de 2. Bom, então, por exemplo, se a gente quiser fazer um passa baixa, a gente pega e utiliza esse circuito aqui, ó. Imaginando que esse cara aqui estava aterrado, a gente levantou a perninha dele e conectou o sinal do gerador de sinais aqui, né? Ou o sinal que você quer filtrar aqui, né? O seu sinal de entrada. Vamos chamar agora de sinal de entrada, que aqui não é fonte, aqui é sinal de entrada. Esse cara aqui, ó, ele continua alimentado por 15 menos 15, 15 menos 15, ou qualquer outra tensão que você queira. Esse aqui também, ele é praticamente pode ser um buffer ou um circuito não inversor, né? Uma configuração não inversor, mas basicamente essa saída aqui ela vai ser assim, essa saída aqui, ó, seria bem dizer a saída propriamente dita do filtro. Essa aqui ela está multiplicada por um ganho. Então aqui você tem o filtro passa baixa, você entrou com o sinal, usou esse cara aqui como divisor de tensão, e aqui você tem uma indutância e uma capacitância em paralelo com uma resistência. Se você quiser um passa alta, você levanta a perna do capacitor e bota o seu sinal de entrada no terminal do capacitor, deixando aterrada as outras. Se você quiser fazer um filtro passa banda, um filtro que só deixa passar uma faixa de frequência, você levanta do resistor e deixa o capacitor em paralelo com o indutor, né, na parte baixa do divisor de tensão. E por aí vai. Tem vários outros filtros, tem aqui o NOT, tem o LPN, Low Pass NOT, né, o passa baixa NOT, o passa alta NOT, passa tudo, que só faz defasagem, e por aí vai. Então basicamente o que a gente vai fazer vai ser isso. Eu vou utilizar o indutor de Antonier em outra aula para fazer também um oscilador, mas por enquanto a gente vai ver só um filtro passa baixa, né? A gente vai ver um experimento com um filtro passa baixa e depois a gente vai fazer uma simulação utilizando, processando os dados desse filtro, e também, claro, a gente vai poder mudar aqui para a gente notar que ele vira passa alta, vira passa baixa, e dependendo da perninha que você utiliza aqui, ok? Então vamos bora lá para o experimento e depois para a simulação. Bom, pessoal, então já aí no experimento, né, a gente observa que a gente tem a montagem do filtro de Antonier. Observem que aqui a gente tem os dois amplificadores, os capacitores, os resistores, aqui um potenciômetro que eu vou variar a qualidade desse filtro, aqui o gerador de sinais e a alimentação. Ao variar esse potenciômetro, o que eu tenho? Eu tenho uma variação na qualidade do meu filtro, no fator de qualidade dele. Basicamente, em grosso modo mesmo, ele vai mudar essa ponta aqui dele, esse valor máximo, esse valor de ressonância dele aqui, ele vai mudar para mais ou para menos, né? Melhora a qualidade dele se você deixar ele num valor que é não tão alto, que ele não amplifica frequências próximas à frequência de corte. Então, basicamente, quando eu vario o potenciômetro, ele oscila mais ou menos, igual vocês estão observando aí. Um outro resultado que é possível de obter experimentalmente também é basicamente a resposta ao impulso desse filtro. Um impulso que varra uma frequência, né? Nesse caso, esse pulso em azul, esse canal em azul, ele é um impulso que ele equivale a
degrau na frequência, ou seja, ele tem uma ampla faixa de frequências nele. O que a gente faz? A gente submete essas frequências ao filtro e ele nos responde de forma como se fosse uma resposta em frequência, pelo menos naquele degrau. Então aqui, né, a gente mostra a resposta do filtro. O degrau é esse aqui, ó, essa aqui é a resposta do filtro em azul, do canal 2. Quando a gente muda aqui para o canal 1, a gente tem a resposta do filtro, que é aquela em amarela. E claro que aumentando ou diminuindo o resistor, o potenciômetro, a gente tem uma alteração aí no ponto de ressonância aí desse filtro. Quanto maior o resistor, maior a ressonância. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou fazer uma simulação de um filtro de Antonier, em que a gente vai poder observar alguns resultados interessantes também. Se tiverem alguma dúvida, por favor, comentem. Não deixem de se inscrever no canal. Compartilhem esse vídeo com seus colegas também, estão querendo aí fazer algum filtro. E nos vemos na nossa próxima prática.